Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Agosto dourado, mês do aleitamento materno, e esse é o nosso tema de hoje, com as enfermeiras obstetra e também consultoras de amamentação, Rose Raumentschlager e Melissa Hartmann. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes, em especial bom dia a gestantes, mães que amamentam, apoiadores da amamentação. E a gente não podia deixar passar, né, o nosso mês do Agosto Dourado sem vir aqui na rádio trazer esse tema. A gente já agradece o espaço. Imagina, um tema muito importante para ser comentado aqui. Bom dia, Melissa, tudo certo? Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes e, como a Rose mesmo trouxe, em especial a nossas queridas mulheres em geral, né? Bom, vamos começar sobre o assunto, né? Agosto Dourado. Por que essa referência ao mês e por que dourado? Bruna, todos os anos, mundialmente, a gente tem a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que ele é de incentivo, de apoio, de promoção. E você falou da cor. A cor do dourado é realmente porque o leite materno é o padrão ouro em alimento para os bebês, exclusivamente até os 6 meses de idade. Então, por isso que se refere à cor, a cor ouro, né? E o tema deste ano, da Semana Mundial do Aleitamento Materno, e que a gente estende durante o mês inteiro, então, do Agosto Dourado, é: apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que amamentam. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Então, o tema deste ano, ele vem trazendo bem o retorno ao trabalho. Quais os entraves, quais as dificuldades de manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, mesmo depois do retorno ao trabalho. Tanto para mães seletistas, mães empreendedoras, mães autônomas. Então, tudo o que se refere a políticas públicas, né? E aí a gente tem tanto governos como formuladores de política, os locais de trabalho, os empregadores, as comunidades, os pais, colegas de trabalhos, né? Os profissionais de saúde, todos são envolvidos para desempenhar os seus papéis críticos e também para fortalecer as famílias nesse período. Bom, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a temática, porque eu acho importante a gente falar primeiro da importância dessa amamentação, tanto para o bebê quanto também para a mãe. Isso mesmo, a gente não pode deixar de falar na amamentação dos benefícios, que é isso que impulsiona para que a gente faça todo esse movimento. Então, a gente sabe que a gente tem benefícios tanto para a mãe, como para o bebê, como para toda a sociedade em geral, pensando a longo prazo, né? Então, focando principalmente agora, então, no bebê, a gente sabe que esse recém-nascido, assim que nasce, ele deve ser estimulado já no primeiro contato, na primeira hora de vida, né, que ele tenha seja instigado a começar essa amamentação. Por quê? Porque a gente auxilia na termorregulação desse bebê, então no ajuste da temperatura, evita a hipoglicemia, que é quando o açúcar fica baixo, né, no sangue do bebê, ajuda ele a se ambientar, entender, né, que ele não está mais dentro dessa barriga, agora ele é um ser humano também, né, ajuda ele a longo prazo, né, a evitar que lá, quando ele tem toda a fase de infância, ele tenha internações, que ele tenha diarreia, evita muitos casos de diarreia em bebê, né? Evita problemas respiratórios, a gente auxilia a imunidade, o fortalecimento da imunidade nesse bebê. Tanto que é chamado, né, de primeira vacina, primeira imunização do bebê, justamente a amamentação, porque ali a gente passa muita proteção para o bebê, né? A longo prazo, então, pensando na vida adulta desse ser humano, a gente tem menos obesidade, menos riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, né? Então, a longo prazo, a gente está pensando na formação da nossa sociedade, né?
E para a mãe, né? Para a mãe, a gente auxilia, assim que o bebê nasce, faz esse estímulo, a gente evita hemorragia pós-parto a partir desse movimento de sucção do bebê, porque produz ocitocina e com isso a gente contrai o útero. Então ajuda a não ter a hemorragia pós-parto. Também auxilia o corpo materno a voltar ao seu estado pré-gravídico. Então ele vai voltando à fase anterior à gestação. Auxilia, né, na perda de peso, no peso que é ganho durante a gestação, que é normal, né? Então auxilia nessa perda calórica. Também auxilia a proteger, evitar câncer de mama, câncer de ovário, de útero, né, a partir do ato de amamentar. Até quando a recomendação do aleitamento é exclusivamente materno é recomendado? Você falava em 6 meses? Isso, a recomendação mundial é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementado ainda até 2 anos ou mais. No momento em que não se, por algum motivo, não puder ser leite materno até os 6 meses, então seria leite fórmula, mas não introdução alimentar antes dos 6 meses de idade. E aí, ouvindo a Melissa falar de todos esses benefícios, tanto para a mãe como para o bebê, porque nós ainda no Brasil temos o índice que não chega nem a 50% dos nossos bebês sendo alimentados com leite materno até 6 meses. Então, a cada 100 crianças, a cada 100 bebês, a gente não tem nem 50% deles sendo amamentados exclusivamente até os 6 meses. Quais seriam essas causas, né? Então, as causas mais comuns de desmame precoce, ali nos primeiros dias, vem em decorrência de lesões, de dor para amamentar. E quando a gente vai ver a causa dessas lesões, de dor, é muito relacionado à pega, à posição, a alguma alteração que esse bebê possa ter oral, então inclusive com alterações no frênulo lingual, né, que a gente chama de língua pega. Então é bem importante essa assistência lá no início. É o preparo no pré-natal, já para como eu iniciar essa amamentação, diminuindo riscos de lesões, né? E a assistência na primeira hora de vida, assistência de profissionais, né, do apoio do parceiro, da parceira, o apoio daquele acompanhante de estar bem informado, já para poder estar auxiliando nesses primeiros dias e também de fazer essa avaliação para ver se tem alguma alteração do bebê. Depois disso, passa essa primeira fase e aí a gente também chega na parte no momento de manutenção desse leite materno, dessa amamentação. Então, como manter depois do retorno ao trabalho, né? Porque aí a gente chega numa outra fase, que a gente tem a recomendação de amamentar exclusivamente até os 6 meses, mas uma licença maternidade de 4 meses. A gente chega na temática desse ano. Quais são as políticas públicas existentes hoje que podem auxiliar as famílias? Porque a mãe amamenta, mas precisa do apoio do pai também. Isso, e quando se refere em licença paternidade, ela é de 5 dias. Então, nós como profissionais de saúde, a gente sabe bem ali aqueles 5 dias o que o pai vai poder estar auxiliando até. Ele vai lá, registra, né, tem que fazer certidão de nascimento, tem que fazer cartão SUS, tem várias burocracias até nesse início, e aí vai fazer o teste do pezinho, às vezes não dá nem tempo de fazer a primeira vacina, leva para consulta, né, com o pediatra no posto de saúde, leva com o enfermeiro e terminou a licença paternidade. É muito rápido. E nesses primeiros 5 dias, na grande maioria das vezes, ainda não efetivou a amamentação. Não teve nem, né, um estabelecimento de uma rotina familiar, né, de um convívio entre aquele trio ali que tem que se ambientar, se entender, se conhecer, né. Então a gente passa por diversas burocracias nessa primeira semana de vida, né, como a Rose citou, e acaba que este momento familiar realmente ele não
tem tempo para acontecer, né? E isso vai se estabelecendo ao longo dos primeiros dias, das primeiras semanas, né? E aí a gente parte para pensar na nossa licença maternidade, né? Ela é para a maioria das mulheres, né, que conseguem ter essa licença de 4 meses, né? Sem parar para pensar que muitas vezes essa mulher gestante, ela um pouco antes de ter o bebê, ela já tem esse afastamento do trabalho. Então, nem são 4 meses, é menos de 4 meses, né? E aí a gente tem, por exemplo, servidores públicos aqui do município de Teutônia, acabam tendo uma licença estendida de 6 meses, né? Isso foi implementado, mas a gente está falando de uma parcela, né, pequena da nossa, vamos falar local, né, da nossa população aqui, né? E aí pensando isso, estendendo a todas as mulheres que a gente tem, né, seletistas, que têm um emprego, mesmo que formal, né, mas ela tem uma licença de no máximo 4 meses. E como a gente citou, o aleitamento exclusivo, ele deve ser mantido até os 6 meses de preferência. Então a gente vê que essa conta ela não fecha, ela não bate, né? E aí nesses outros 2 meses, o que que a gente faz? De que forma a gente pode, né? O que que nós como profissionais, como governantes, como empregadores, como sociedade, o que a gente pode fazer, sabendo todos os benefícios, sabendo o porquê de manter esse aleitamento materno, né? O que que a gente pode fazer? A gente tem indicadores que trazem que a amamentação exclusiva e após complementada, ela evita até 72% de internações por diarreia. E também evita 57% de internações por doenças respiratórias. A gente está falando de um estudo de corte que aconteceu em Pelotas. Foi alguém que já é um pesquisador que é reconhecido mundialmente até, né? Que é o César Victor, que ele traz justamente esses dados. É um estudo que ele trouxe muita coisa, né, da amamentação que a gente vê assim, realmente. A gente precisa trabalhar sobre isso porque faz muita diferença na vida das pessoas. A gente está falando que 72% das crianças que são amamentadas, elas não vão internar por diarreia. E o que é a diarreia hoje em dia, né? A gente pensa uma coisa tão banal, né? E a gente ainda tem casos de crianças que internam por desidratação, por um quadro severo de diarreia, né? E aí quando tu vai investigar e ver lá no hospital quando interna aquela criança, tu vê que muitas vezes ela não teve esse aleitamento, né? Ela já teve uma introdução precoce ou de alimentação, ou de fórmula mesmo, né? Então a gente precisa pensar de que forma, entrando na temática desse ano, que é muito importante, de que forma a gente pode auxiliar e fazer a diferença realmente para essas mães e pais que trabalham, né? Qual é o nosso papel? Enquanto que a gente ainda não tem leis, né, que a gente sabe que vem muito federal, né, passa por outras instâncias, mas que o movimento tem que partir daqui também, né, do micro, algumas estratégias que a gente pode estar buscando junto aos nossos empregadores, né. Então, primeiro a gente orienta a família, né, então a mulher e a sua rede de apoio, de como pode estar fazendo a manutenção dessa produção quando ela fica longe do bebê, como ela fazer já um estoque de leite materno antes do retorno ao trabalho, como armazenar, como fazer essa adaptação da oferta desse leite, se ir depois para as EMEIs, né, para ir para a escolinha, lá para a creche, esses monitores, esses professores estarem capacitados para receber esse leite, de como vai armazenar, de como vai oferecer para a criança, fazer essa adaptação antes do retorno, né, do trabalho, então pelo menos 30 dias antes, para a criança já ir se adaptando a receber o leite da mãe, mas por um outro utensílio, né. Também lá nas empresas, de ter salas de apoio à amamentação. Então, a mulher que retorna ao trabalho, ela vai ficar muitas horas sem ter estímulo, sem o bebê estar mamando. E para manter produção, precisa ter estímulo. Então, ela vai ter um protocolo de ordenhas e ela tem um local específico para isso. Porque como
a mulher vai conseguir, ela não tem nenhum local, aí ela vai ir no banheiro fazer uma ordenha, não é um local adequado, não tem a higiene necessária. Onde ela vai armazenar esse leite depois para ela também poder transportar ele para casa? Então, essas salas de apoio à amamentação, a gente sabe que também é uma estratégia de poder estar apoiando, né? E aí ter os intervalos onde ela vai nesse local adequado, faz a higiene, faz a ordenha, tem lá um congelador para onde ela pode colocar, armazenar com um recipiente adequado e tudo, e depois levar com uma caixa térmica, uma bolsa térmica para casa. Esse entendimento também se entende para os colegas de trabalho, né? Quando tem uma colega, mulher que amamenta, pensar que a gente é movida a hormônios também, então quando a gente se estressa, quando a gente está muito nervosa, a gente libera adrenalina. Quando a gente libera adrenalina, a gente não tem o reflexo de ocitocina, que é o hormônio que auxilia na descida do leite. Então, todos estão juntos, toda essa rede. A nossa rede de apoio, ela não é só micro, né, da família ali, mas ela, quando retorna ao trabalho, ela vai ficando mais estendida ainda. Né? E isso inclui também nós, profissionais de saúde, né, no momento de trazer informação e de trazer o preparo para essa família. Falando agora nessa rede de apoio, de que forma a rede de apoio e até o ambiente pode auxiliar essa mãe? A gente precisa ter um olhar, né, de pensar, o nosso foco, claro, é a amamentação, né? Mas essa mãe está voltando ao trabalho depois de toda uma trajetória, de uma gestação, né, de um parto, de uma adaptação com outro ser vivo, né, e uma outra rotina de vida, um outro corpo, uma outra mentalidade, né. Então, não é só também ali o fato da amamentação em si, mas é tudo que está envolvido num retorno em que ela também tem uma cobrança, eu preciso voltar entregando o mínimo que eu já entregava anteriormente, e muitas vezes isso não vai acontecer, porque ela tem toda uma sobrecarga e uma história diferente, ela é uma mulher diferente naquele momento, né? Então, da gente pensar, tanto quanto profissionais, né, de ter essa empatia, esse olhar e poder dessa forma auxiliar essa mulher quando ela chega até nós, mas também da rede de apoio familiar, de dar esse suporte, né, em casa, com os trabalhos domésticos, com uma ida ao mercado, né, com o auxílio ali, e todo esse material que esses instrumentos que a gente precisa para fazer essa ordenha, seja no trabalho ou em qualquer ambiente, eles precisam ser esterilizados. Então, essa rede de apoio também pode auxiliar fazendo esse trabalho de fazer essa esterilização, essa limpeza, né, de tudo que é necessário para fazer uma ordenha, né, do pote que vai deixar armazenado esse leite para ofertar para o bebê, né, de organizar, a criança vai para a creche, auxiliar organizando a bolsa, a mochila, né, o que vai ser fornecido para o bebê no outro dia quando ele sair para ir para a creche, né, deixar que essa mãe tome um banho relaxada quando volta do trabalho. São atos simples, mas que fazem muita diferença para a gente ter todos esses hormônios, a prolactina, a ocitocina, funcionando para que realmente essa ordenha também seja efetiva. Muitas vezes a gente vê, né, de relatos dessas mulheres que querem muito manter a amamentação, mas elas voltam para um cenário que elas não têm um local adequado para fazer essa ordenha, que elas não têm apoio, né, dos empregadores ou mesmo dos colegas de trabalho, né, que quando ela fala ali, eu vou sair os 30 minutinhos ali para ordenhar, ela é vista, né, com olhares estranhos, né, não amigáveis, né, vai deixar trabalho acumulado para nós, porque agora ela tem que ir lá ordenhar, né, tirar o leite, né. Então são todos esses fatores que vão fazendo com que gere um ambiente estressor. Então ela passa por tudo isso, ela vai lá, até ela tem um ambiente adequado para fazer ordenha, mas ela chega lá, ela está tão sobrecarregada, tão estressada, tão cansada, que aquele leite não sai. E aí começa todo um julgamento, né?
eu tô aqui, eu tô tentando, eu tô fazendo, mas meu leite não sai, eu não vou conseguir, né? Ela pensa lá naquele bebê, ela chega para buscar o bebê na escola, né? As pessoas, né, que estão ali, as profs, dizem, ele não quis pegar o copo, ele não quis pegar o copinho que foi ofertado o leite. Ela já começa todo um julgamento pensando, meu bebê tá passando fome, só porque eu quero dar o meu leite, eu não quero, né? Aí vem já a família em volta, não, dá logo uma outra coisa, né? Vai ser mais fácil, mais tranquilo, né? Então a gente tem muitos vieses em toda essa fase, né, de pensar no retorno ao trabalho, né? Então é muito, 30 dias eu acho que é o mínimo para a gente começar a pensar esse retorno ao trabalho. Muitas vezes a gente pega, né, pessoas que chegam até nós uma semana antes de voltar ao trabalho, né? E aí não é só o fato de mostrar como tira o leite, como armazena e como oferece, mas também todos esses outros vieses que a gente precisa trabalhar, coisas que vão acontecer e que se a gente não tiver um preparo, o desmame acontece, né? Então é todo uma rede que precisa estar articulada, trabalhando junto, né? E sem falar que a gente chega numa outra parte, numa outra questão, que é falar das mulheres que são autônomas ou que têm trabalhos informais, né? Que rede que ela tem, aonde que ela tá, se ela trabalha na rua, se ela trabalha como entregadora, onde que ela, qual é o tempo que ela tem para fazer isso, onde que ela tá, qual ambiente ela tá, né? Qual o apoio que ela tem, se ela não trabalha, ela não recebe, ela não tem o sustento, né, para essa criança. Gente, tudo isso interfere também no emocional da mãe. E vocês já explicavam pra gente que isso também influencia na questão de conseguir fazer aí a amamentação adequada. Existem casos, e aí eu não sei se eu vou usar o termo correto, em que falta leite, ou de que forma essa mãe consegue, de repente, melhorar essa situação da falta de leite, de não conseguir amamentar, ou até às vezes tem demais. Existe banco de leite aqui na nossa região? Na nossa região, infelizmente, a gente não tem banco de leite, né? No Vale do Taquari não tem, nem no Vale do Rio Pardo. O mais próximo daqui é Porto Alegre, né? Então, é um dificultador isso, porque a gente sim tem mulheres que têm hiperlactação, então, que tem um excesso de produção até, e que poderia estar fazendo doação, né? Então, se a gente tivesse pelo menos um ponto de coleta na nossa região, esse é um outro tema que você vai assim bem longe, mas que a gente vai ter que em algum momento começar, né, a pensar. Já se começou uma vez, já se parou, eu acho que tem que estar trazendo de novo, porque o tamanho que é a nossa região e a população que a gente tem, inclusive com UTI neonatal na nossa região, e a gente não tem banco de leite, né? Então esse é um tema já também já deixando aqui para um futuro, para uma próxima. Mas a gente tem também mulheres que não têm produção suficiente, sim, reais, né? Então quando a gente ouve assim, não existe leite fraco, não existe leite fraco. Todo leite tem tudo o que o bebê precisa, né? O leite materno. Mas sim, a gente tem glândula mamária insuficiente. Então a gente tem situações de que o leite não está sustentando. Quando a gente vai fazer a avaliação, é alguma outra situação que pode estar ocorrendo. Como a Melissa falou, tudo envolve hormônios. Então a gente também tem situações de que tenha hipotireoidismo, de que teve diabetes gestacional, tem uma glândula mamária menor, não desenvolveu lá na puberdade, na adolescência, tem alguma outra situação que está impactando nesse reflexo de ejeção de leite, que a gente precisa da ocitocina. Então isso é muito do meio onde ela esteja, que aí produção é estímulo, bebê mamando, ou na falta do bebê estar mamando, ordenhando. Descida do leite é muito dos fatores externos, o meio que ela está, o estado emocional, o estado psicológico causado pelo ambiente que ela esteja, né? Por isso que é tão importante o apoio. E então a gente tem sim algumas mulheres que podem ter baixa produção, baixa ejeção, e que a gente tem que diagnosticar. Tudo tem intervenções para a gente fazer, mas a gente precisa ter esse diagnóstico. Gente, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, eu deixo um espaço para as considerações finais.
E vou pedir para vocês deixarem também a reflexão ou aquela instigação, né, sobre a temática desse ano, que está falando sobre o apoio à amamentação, o trabalho no Agosto Dourado. Bruna, eu reforço aqui a questão desse planejamento enquanto nós não termos leis. A gente sabe que tem empresas que facilitam e que também auxiliam na questão de trazer as férias para juntar, poder colocar mais umas folgas, para a gente poder estender um pouco mais esse período, dos parceiros, acompanhantes, parceiras também poder, de repente, tirar férias nesse período, juntar algumas folgas. Tem empresas que eu sei que já estão dando 20 dias, né, de licença paternidade, das empresas, então, vim junto com a gente também, né, dos empregadores, sabendo que é para a saúde, é futuro, é um investimento hoje para a gente ter pessoas mais saudáveis no futuro. A gente agradece muito e estamos à disposição sempre para qualquer informação e também para auxiliar. Isso mesmo, Rose. E eu acho que o que fica assim de reflexão é que cada um pense, né, o que pode fazer, pensando em tudo que foi conversado, né, qual é o seu papel, o que pode fazer dentro do contexto em que está, para que a gente tenha realmente essa amamentação, sabendo de todos os benefícios agora e a longo prazo, né. Nós estamos na sociedade muito imediatista, a gente quer tudo para ontem, né. Mas a gente precisa pensar no futuro, e o futuro são essas crianças que estão nascendo agora, né? Então a gente está falando de qualidade de vida da nossa sociedade no futuro, agora e no futuro, né? Então que cada um se responsabilize e pense o que dentro do seu contexto pode estar fazendo para que a gente promova essa amamentação. Muito obrigada, boa semana. Obrigada.